A paz do Senhor, pastor Odair Filho. Pastor Oséias, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor, o assunto hoje sobre poligamia, circuncisão e moralidade. Né? Eu já falei aqui para o povo que poligamia é a forma, né, de o povo, um país, um estado, um local, né, achar que pode, então, ter relacionamentos entre si, né? E circuncisão é um pacto que Deus fez com o seu povo, né, naquela época, e o simbolismo dessa situação era justamente para que o povo se separasse ou fosse marcado para ser diferente. Mas essa diferença, pastora Daí, que eu vejo sobre a circuncisão, era uma proteção que Deus estava trazendo ao seu povo. Se o seu povo fosse justo, né, iria ficar protegido de tantas enfermidades. Em terceiro lugar, a imoralidade, né? E nós temos essa problemática da Secretaria da Saúde, né? Já não está mais dando conta, pastor Daí, de tantas enfermidades que nós estamos observando também nessa área. Paz do Senhor, pastor, fique à vontade já para fazer o seu comentário e já, né, entrar com a palavra de Deus conforme Deus tocar no seu coração. Amém, pastor Oséias. Bom estar aqui novamente com o pastor, com todos os irmãos que estão nos acompanhando. Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. E, de fato, pastor, são temas bastante, vamos dizer assim, que fora de moda, né? Se nós formos falar de imoralidade num mundo pós-moderno, onde não existe moralidade, porque tudo é relativo, então a gente esbarra em algumas limitações. Só que nosso objetivo aqui não é falar nem de filosofia, nem de ideologia de grupo nenhum. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus é moralista. Ela não foge, ela não neutraliza, ela é moralista. Hoje até a palavra moral ela está um pouco em desuso, né? As pessoas, de uma forma geral, está preferindo, quando fala a palavra ética, porque ela é um pouco menos direta. Quando fala de moralidade, parece que está falando com o ego humano, e o ego humano, o homem não quer ser ferido no seu ego, né? Não quer ser confrontado. Mas, no fundo, moral e ética é a mesma coisa. A palavra, ambas etimologicamente dizem a mesma coisa, que moral é latina e ética é grega, mas dizem a mesma coisa. E a Bíblia é um livro de ética. A Bíblia é um livro de moral. Moral ou ética significa que nós temos uma normalização de como nós devemos proceder. É um conjunto de normas. Isso é ética, isso é moral. E a Bíblia vai sempre nos dirigir por um caminho. Então, falar de imoralidade, na verdade, né, teria que ser no plural. Né? São imoralidades, são muitas, né? Mas estamos aqui para comentar aquilo que a Bíblia fala, um pouco, obviamente, não tem como a gente se aprofundar. Os temas, como eu falei, são polêmicos e estão em desuso, né? Mas o senhor já falou aí sobre a poligamia, né? A poligamia é uma das formas de casamento, é uma forma antiga. Algumas regiões ainda hoje praticam essa forma de casamento, né? Então, poli, muitos, né? E gamos é casamento, então muitos casamentos, a pessoa pode ter vários casamentos ao mesmo tempo, simultâneos, né? Isso que significa a palavra poligamia. Quando um homem se casa com várias mulheres, é poliginia, e quando uma mulher se casa com vários homens, é poliandria. São formas de poligamia, e poligamia é uma forma, então, de casamentos simultâneos. Mas essa prática, ela não é endossada na palavra de Deus. Essa prática não foi Deus quem a criou. Ela surgiu imediatamente
exatamente após a queda do homem, ou seja, após o pecado de Adão e Eva, vieram os descendentes, e um dos descendentes de Adão e Eva foi Caim, Caim que matou o seu irmão Abel, então ele foi punido por Deus, e um dos seus descendentes, chamado Lameque, que a Bíblia diz a respeito, foi o primeiro polígamo da história, e um homem sem escrúpulos, um homem violento, um homem assassino, um homem que já tinha aí algumas psicopatias, né? Então, a poligamia surge do pecado. O Deus não criou, a palavra de Deus não endossa, né? Tanto que o Senhor Jesus, eu tenho aqui a palavra de que o Senhor Jesus falou em Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 6, Jesus disse assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, singular, e serão dois numa só carne, não três, não quatro, dois, um homem e uma mulher. É o casamento monogâmico, não poligâmico. Mono, um só, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Veja, o Senhor Jesus não diz, assim não são três, mas uma só carne. Assim não são quatro, mas uma só carne. Não são dois, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, quando Deus criou o ser humano, Deus criou um homem e uma mulher e os uniu em casamento. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai, em 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer assim, versículo 2, tenha cada homem, um indivíduo, a sua própria esposa, uma esposa, né? E tenha cada mulher o seu próprio marido. Então, o casamento monogâmico é o ideal divino para o ser humano. Jesus, então, defendeu o casamento monogâmico, depois o apóstolo Paulo também. 1 Timóteo 3, 2, 12, inclusive, ele diz, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, ele fala aos diáconos, e ao versículo 12 ele fala aos bispos. E a ambos ele diz assim, convém, então, que os diáconos e bispos sejam maridos de uma só mulher. Então, o casamento monogâmico é o ideal de Deus. Mas a gente vê também que Deus usa os profetas para ilustrar a sua relação com o seu povo como uma relação monogâmica. E quando o povo de Israel se relacionava com algum outro Deus, Deus considerava isso um adultério e não uma possibilidade de poligamia. Não, estou casado com vocês, mas vocês podem se relacionar com outros deuses. Não, Deus não aceitava esse tipo de relacionamento. Para Deus era adultério qualquer relacionamento fora do casamento monogâmico, né? Então ele vai falar sobre isso em Jeremias, Oséias, Isaías. Inclusive o profeta Malaquias denuncia essa prática em seus dias. Vai falar que o povo de Israel estava adulterando, né? Mostrando assim que a poligamia não era o padrão estabelecido por Deus e muito menos comum ou normal em Israel. Só que Deus, ele é misericordioso. E para proteger, para poupar as mulheres de todo esse império, vamos colocar assim como machista, em que o homem se aproveitava dessas situações, então Deus, ele dá algumas obrigações na lei mosaica ao homem que tivesse mais de uma mulher. Esse não era o ideal de Deus, mas ele deixou bem claro, por causa da dureza do coração do homem, o homem decidiu por isso, mas para poupar as mulheres, e inclusive os descendentes, né, os filhos das mulheres que não fossem sua primeira esposa, esses homens teriam que ter algumas obrigações. Êxodo capítulo 21, versículo 7 ao 11, diz que a mulher israelita que fosse comprada para ser a segunda esposa teria os mesmos direitos que a primeira, e seus filhos seriam igualmente herdeiros, né?
em Deuteronômio 21, 15 ao 17, diz que o filho primogênito, ainda que fosse da esposa aborrecida, teria o direito de herança acima do filho da esposa amada. Então, é aquela história que a gente viu sobre também Abraão, né? Isaac e Ismael, claro que ali é antes da lei, mas já era um princípio de Deus, dar um direito à mulher, dar um direito ao filho herdeiro, mesmo que fosse a mulher aborrecida. Levíticos 18, um homem casado não poderia se casar com a irmã da sua esposa, o que provocaria uma rivalidade entre ambas. Né? Isso a gente viu também acontecer na palavra de Deus, na história de Jacó, que casou com duas irmãs. Então, situações assim, também, a história de Jacó, que foi antes da lei, né? Então, já prevendo todas essas situações, Deus foi deixando esses acréscimos na lei. Então, a poligamia, ela não é um formato divino, não é um formato ideal de Deus para as nossas vidas. Ela ainda é aceita em alguns países hoje, principalmente em países islâmicos, né? Ainda eles adotam a poligamia como forma de casamento, mais tradicionalmente a poliginia, ou seja, o homem com várias mulheres, principalmente na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, principalmente nas classes altas, porque, na verdade, pastor, a poligamia nesses países, nas classes altas, eles podem ter várias mulheres, mas cada mulher tem que ter a sua própria casa. O homem tem que sustentar cada uma das mulheres que ele tiver, mas cada uma dessas mulheres na sua própria casa, ou seja, cada mulher com uma casa e ser sustentada proporcionalmente. Enfim, e hoje, isso lá no Oriente, né? Na África do Sul também é possível, mas no que tange ao Ocidente, se a gente for falar de América do Norte, Estados Unidos, eu li uma matéria que em 2020 a poligamia foi descriminalizada no estado de Utah, Estados Unidos, porque já tinha um histórico de poligamia nesse estado, até por conta da influência mormon, né? Porque os mormons, eles se formaram no estado de Utah, nos Estados Unidos, e eles adotavam essa prática de poligamia. Então, por conta disso, o estado de Utah tinha essa prática, aí isto foi criminalizado, mas parece que já foi descriminalizado novamente, então isso é possível. Então, assim, um parecer sobre a poligamia, pastor Zéas. A importância desse conhecimento para aquelas pessoas, principalmente para os jovens, os moços. Hoje tem uma gurizada, né, que não conhece, ou se conhece, fecha os olhos, mas tem uma gurizada que quando chegar na sua meia-idade não vai ter mais condições de administrar a sua vida financeira, pastor. Porque estão se envolvendo, e essas verdades que nós estamos falando aqui, né, são muito poucos que falam. Né? A juventude hoje, o mocinho, a mocinha, estão se envolvendo de uma forma sem pensar nos prejuízos jurídicos que estão acumulando e estão destruindo a sua vida quase que para o resto dos seus dias. Né? Então, nesses conhecimentos, alguém diz, mas o que nós queremos saber? Lá com a lei lá do país, tal lá. Então, nós vamos explicar bem. É importante que muita gente observe isso. Às vezes até de menor. Hoje nós vemos na sociedade, nos bairros, e por tudo, pessoas de menor que estão praticando crimes, de pedofilia e nem sabe. A turma aí que tem embaixo de 18 anos, isso segundo a lei do nosso país. Por quê? Porque senão vai haver muita corrupção, muita desgraça, muita gente tendo que ir para a prisão, muita gente enfermo, pastor Adair, enfermo com enfermidades hoje, E nós temos vendo muita gente não está falando. Então, a importância de nós saber o que é poligamia,
para que possamos entender juridicamente como é que funciona essa questão do casamento também no nosso país. O senhor pode falar um pouquinho sobre o que é união estável, né? Como é que funciona a lei do nosso país e a diferença desses países? Pastor, nesses países que a poligamia é permitida, às vezes existe lei permitindo e às vezes o país é neutro, ou seja, o cidadão escolhe se vai ou não adotar o sistema de poligamia para a sua vida. Há países que, quando no primeiro casamento, o casal já tem que, se vai adotar o modo polígamo, já tem que estar isso em contrato no primeiro casamento, para não ser depois considerado uma traição, um adultério, assim. Então o casal tem que estar em pleno acordo. Em se tratando da legislação brasileira, a poligamia não é permitida, né? Por mais que ainda existe projeto de lei para descriminalizar a poligamia no Brasil. O senhor estava falando de pedofilia, também projeto de lei para descriminalizar, inclusive a pedofilia. O movimento feminista tem aí uma manifestação forte, uma ala desse movimento para descriminalizar, inclusive, a pedofilia, né? Então, projetos para isso tem. O que Deus quer para o ser humano é o modelo edênico, o modelo do jardim, casamento entre dois adultos. Deus, quando criou Adão e criou Eva, Deus os criou adultos. Eles não foram criados crianças, eles não amadureceram no jardim, eles não tiveram relacionamento como criança, eles foram criados adultos, já se relacionaram de forma adulta, madura, entre Adão e Eva. Este era o relacionamento ideal de Deus e ainda o é, como nós vimos. Isso é que a gente não parou para falar também, pastor, do contexto histórico dos casamentos polígamos no Antigo Testamento. Homens, grandes homens de Deus que foram polígamos, mas a poligamia desses homens trouxe grandes catástrofes para a humanidade, são reflexos até hoje, né? Inclusive, o conflito hoje no Oriente Médio é resultado de poligamia. O maior conflito da história, né, de duas regiões que sempre guerrearam é resultado de uma poligamia. Então, a poligamia de Abraão, poligamia de todos os homens de Deus que adotaram esse sistema, trouxe muitos prejuízos e prejuízos irreparáveis e que estão vindo ao longo dos séculos, né? Estamos colhendo isso até hoje. Agora, inclusive, deixa a gente falar. É o seguinte, pastor, muita gente não entende o porquê dessa guerra entre os árabes, né, e os judeus, por que eles não se... esse problema que há lá no Oriente, lá, e as pessoas ficam às vezes sem saber, mas por que eles disputam tanto e brigam por religião e outras coisas mais? Problemas que surgem dentro de uma família, não é? Que está fora da direção dos ensinamentos da palavra de Deus, isso pode perdurar e trazer prejuízo para o resto da vida, inclusive passando para as suas gerações, né? Sem dúvida, esses conflitos no Oriente Médio, pastor, começou num dia dentro de uma tenda. Começou dentro de uma tenda em Canaã, né? Isso aí dura até hoje. Então, é muito complicado o jovem hoje, por exemplo, querer adotar esse tipo de vida. O senhor estava falando do problema econômico, né? A realidade da família brasileira hoje não permite que ela tenha mais de 2 filhos. Se ela tiver mais de 2 filhos e o casal não for bem empregado, eles não conseguem dar conta de ter uma vida estável economicamente hoje, na realidade, no contexto, né, do Brasil. Imagina querer ter mais de uma família, né? Pessoas que estão sendo, inclusive, justamente presas por conta de que não estão pagando pensão a um filho, que não estão dando conta. Então, imagina querer adotar o sistema de poligamia, né? Como casamento, como ideal de vida. Não tem nem lógica isso.
verdade é o seguinte, que toda vamos dizer assim, o incentivo da multimídia é que a pessoa tenha uma liberdade, faça tudo o que der na cabeça, mas não apresenta, parece que são poucos os que apresentam essa problemática social que nós estamos vivendo hoje, e realmente isso é um problema sério, colocar um ser humano no mundo, né, sem uma responsabilidade. Muita gente acha grotesca, pastor, e antiquadra os ensinamentos bíblicos que o relacionamento fisiológico precisa ser dentro do casamento. Por que Deus coloca isso? O que as pessoas não explicam é o seguinte, que simplesmente Deus está dizendo que o amor verdadeiro, ou seja, um relacionamento fisiológico, tem que ter um compromisso, né? Um compromisso. Por isso que eu também, pastor, eu de vez em quando eu prego e falo por aí, né? Que antes do povo ir para o cartório, tem que passar no laboratório. Porque o pessoal diz e faço tudo o que quiser, mas são pouquíssimos que apresentam aí, né, tanta problemática sociológica que nós estamos convivendo hoje. A palavra de Deus, ela nos aconselha sobre o casamento. Sabe? E o Senhor falou muito bem. Quem foi criado no jardim do Éden, Deus criou o homem e uma mulher e colocou os dois. Deus não fez duas Evas para o Adão, né? Ou três Evas, e disse, ó, aí. Não, por quê? Porque Deus é um Deus que trata tudo com responsabilidade. E quando a Bíblia educa, ou seja, ensina a juventude, né? Acerca de relacionamentos fisiológicos na área sexual, né? Com casamento. Por que com casamento? Casamento, né? No nosso país, união estável. Em outros países, mesmo com a poligamia, tem que haver responsabilidade. Se o indivíduo não conseguir manter isso, né? Está brincando com os sentimentos, flertando para lá e para cá sem responsabilidade. Minha gente, hoje o povo não fala mais sobre esse assunto e não quer falar, não quer expor, né? Mas o que acontece? São muitas enfermidades que estamos vendo, são muitas famílias, né, que estão sofrendo e sofrida com isso, e todo mundo não quer se posicionar, não quer falar nada, mas a palavra de Deus, ela é moralista. Nós não queremos dar uma de bacana para cima das pessoas, ou aqui, não é? Não, mas a palavra de Deus, ela e ela julga. Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Nós fazer um julgamento, julgar as pessoas, pode ser que seja pesado, mas a palavra julga. E nós aprendemos isso com o pastor Odair Filho. Pastor, o senhor está com a palavra novamente. Ainda sobre a poligamia, aí a gente já passa para a questão da circuncisão, mas também vale lembrar, pastor, que mesmo hoje em países que a poligamia é permitida, um cristão de verdade, mesmo estando num país em que a poligamia é permitida por lei, ele não vai adotar esse sistema para a vida dele. O cristão, ele tem o seu livro de moral e de ética, que é a palavra de Deus, independente da constituição daquele país, né? Então ele vai seguir as diretrizes da Bíblia Sagrada onde quer que ele esteja, por mais que o país permita a pessoa cometer os pecados mais baixos que for, ele vai se manter na palavra de Deus. Ele vai ser um cristão. Cristão é uma nação, né? O cristianismo é uma nação, que é um povo que não era povo, uma nação que não era nação, e agora é uma nova nação. É o grande mistério do Novo Testamento, né? Uma nação de várias pessoas, de várias etnias, formando uma nação apenas, e se tornar a noiva do Cordeiro. Então, onde um cristão estiver, ele vai seguir a palavra de Deus como seu livro de regra e de fé. Ok, um abraço ao nosso irmão, pastor Valsemir Fortes. A paz do Senhor está mandando a sua saudação. Tupandi. Pastor Daí, filho. Todo o pessoal é da Tupandi. O Valsemir é da onde aí?
Forte. Tupandi. Tupandi. Tupandi, aqui da Serra. Isto. Que Deus abençoe. Aqui da nossa regional também. Tá. Um Pastor Odair. abraço a todos os irmãos de Tupandi. Uhum. Vamos fazer o seguinte, agora vamos responder sobre a circuncisão. Por que Deus usou essa didática, pastor Odair, com o povo? Dizer assim, o negócio é o meu povo, vamos fazer uma aliança e a circuncisão. O que o senhor tem a dizer? Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto de onde Deus manifestou esse desejo para com o seu povo através de Abraão, né? Onde originou o povo de Israel. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 9 em diante, diz assim. Capítulo 17, 9 de Gênesis. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Então era para Abraão e para a descendência dele, né? Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, nascido na casa, comprado por dinheiro ou estrangeiro. Então, descendente, escravo ou estrangeiro, tinha que ser circuncidado. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por dinheiro, estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Pastor, então, quando Deus faz este pedido a Abraão, Abraão estava com 99 anos de idade. Seu filho primogênito Ismael estava com 13 anos de idade. Então, Abraão foi circuncidado com 99 anos. Ismael com 13 anos. A circuncisão, pastor, ela é uma cirurgia. Cirurgia na genitália masculina, né? Peritomia, né? Que a medicina chama de peritomia, ou postectomia. A palavra circuncidar, né? Vem de circuncidere no latim, que significa cortar ao redor. Então, é uma cirurgia feita na genitália masculina, e Deus disse que era para ser feita na criança com 8 dias, por vários fatores, principalmente o emocional, porque ela nem saberia, nem lembraria desse dia, né? Não ficaria trauma nenhum a respeito disso. Mas a história secular, pela história secular, considera que a circuncisão pode ser a cirurgia mais antiga do mundo. Ela não começou com o povo de Israel. Algumas nações ainda, antes de Israel existir, já praticava a circuncisão. E muito provavelmente, no Egito, isso já se praticava. E Abraão teve uma passagem pelo Egito, né? Abraão teve uma passagem pelo Egito, no seu tráfego até a Canaã, mas ele não havia sido circuncidado. Veja, ele não era circuncidado quando saiu da Mesopotâmia, passou pelo Egito, não foi circuncidado, passaram-se os anos, estava com 99 anos de idade, aí que Deus pede aliança, pede essa forma de cirurgia como um sinal de aliança entre Abraão, a descendência dele, e Deus. Porque Deus, pastor, eu entendo que Deus, ele sempre vai nos pedir algo que nos beneficia. Deus nunca nos pede algo que vai nos prejudicar de alguma forma. Deus, ele sempre vai olhar o nosso bem. Nós precisamos entender, por exemplo, que cada não de Deus num mandamento é uma proteção a nós, uma prevenção que Deus está nos colocando dentro de um modo preventivo. Tanto que o objetivo da circuncisão, tanto no Antigo Testamento
quanto no novo ou no mundo moderno, é profilático, é preventivo, é para que se evite algumas doenças. Então, em se tratando do mundo antigo, Deus estava vendo que Abraão iria peregrinar muito, a descendência dele ia peregrinar muito, eles iam ser escravos por muitos séculos, eles iam peregrinar por 4 décadas em um deserto, então eles precisavam ter um sistema de saúde pública muito bem feito. Isso só Deus podia fazer. Então, Deus sabia que a circuncisão traria benefícios para a saúde masculina e feminina, porque fazendo a cirurgia da circuncisão, muitas doenças o homem não teria, inclusive doenças renais, por conta de infecções, de bactérias que poderia se alojar, né, no membro sexual masculino e, de repente, numa cópula com a sua esposa, transmitir uma bactéria, transmitir algo que também fosse contaminar a sua esposa. Então, assim é na área tanto do cuidado, do asseamento pessoal, quanto era na área da alimentação, por exemplo, Deus proibindo o povo de Israel comer certas coisas que, na realidade, de 40 anos em um deserto, tendo determinado tipo de dieta, o povo ia morrer de muitas doenças oriundas de uma má alimentação. Então, a circuncisão também vinha para marcar esse cuidado de Deus para com o povo na área da saúde. Era a questão de saúde pública, a circuncisão no meio do seu povo. Então, como Deus queria ter um povo saudável, né? O povo de Israel, em se tratando, por exemplo, da parte física, roupas e vestes, a Bíblia diz que não envelheceram no deserto. Mas isto não estava ao alcance do povo de Israel de manter. Então Deus preservou. O povo não tinha como trabalhar e plantar no deserto para colher e comer a sua própria comida. Então Deus mandou a comida. Então aquilo que o povo de Israel não podia fazer, Deus fez. Que era mandar a sombra no deserto, mandar o calor na noite fria do deserto, mandar a manutenção das vestes e dos calçados, mandar a comida que o povo não podia plantar. Deus só mandou comida porque o povo não tinha como plantar. Se tivesse como plantar, Deus tinha mandado trabalhar. E a saúde era um cuidado que Deus tinha com o povo, tanto que a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, para começar a caminhada, a peregrinação no deserto, a Bíblia diz que não saiu do Egito nenhum só enfermo. Nenhum só enfermo. Veja o que a Bíblia diz. Não saiu nenhum só enfermo. Deus tirou todos do Egito sãos. Claro que tinha gente enferma no Egito. O povo de Israel enfermava, adoecia e morria de doença. Mas para sair do Egito, Deus curou todo mundo. Porque a Bíblia diz que não saiu um só enfermo. Então o povo deveria cuidar, também deveria se cuidar e manter a sua parte, né? Fazer a sua parte. É como se hoje, né, pastor Osés? Hoje é a mesma coisa. Se eu não me cuidar, não adianta eu pedir para Deus me dar saúde. Né? Se eu não cuidar com a minha alimentação, com o meu asseamento, com a minha higiene, não adianta eu ficar pedindo, Deus me cura da minha enfermidade, porque sou eu que não me cuido. A circuncisão tinha esse lado, pastor, principalmente esse lado. E Deus queria que o seu povo fosse saudável, que o seu povo fosse fértil. E para isso ele tinha que cuidar também, inclusive, da sua saúde, né, íntima. É basicamente isso a questão da circuncisão. Ok, nós temos observado aí que todo aquilo que Deus estabeleceu, que a palavra de Deus nos determina, tudo tem um porquê, né? Tudo tem os porquê, né? Não é uma coisa assim inventada, uma coisa assim lógica, na verdade. Tudo tem os porquê. Por isso também, hoje, nos nossos dias, nós temos visto aí, já aprendemos bem, tudo tem os seus porquês. E realmente, pastor, nós vimos muita gente falar sobre decisão na questão da marca, né? Muita gente usava marcar, usava... E Deus trouxe essa marca e também a moral da história era essa.
Deus protegendo o seu povo de tantas mazelas naqueles dias. Muito boa explicação, pastor. E agora, então, nós vamos para o último assunto dessa noite, que é justamente sobre a imoralidade. Mais uma vez, Deus tentando livrar o seu povo de tanta coisa. Se nós chamássemos hoje o pessoal da área da saúde, eles saberiam dizer quanto essa área é sofrida. E a área da saúde está precária em muitos recantos, não só do Rio Grande do Sul, como muitos estados do Brasil, né? Verdade. E a gente Verdade. gosta, às vezes, a gente fala muito sobre política e coloca também, né, uma grande parte, uma culpa nos governantes. Mas a gente vê um número exorbitante de aumento em todas essas enfermidades, né? Essas enfermidades desses assuntos que nós estamos falando, depois do carnaval, por exemplo. Depois do carnaval, é um número de pessoas que sobe com sífilis, pastor. E eu estava observando aqui o que é essa enfermidade. Essa enfermidade está avassalando o povo. E ninguém fala nada. E quando a gente vem falar da palavra de Deus, a Bíblia é moralista. O povo quer dar uma de moralista. Aí, não, esses pastores estão loucos. Querem proibir, são retrógradas. Mas não é retrógrada. É que muita gente está sofrendo, minha gente. Se eu vier aqui dar o testemunho, em alguns lugares, né, que nós passamos, né, às vezes pessoas saíram da igreja, do evangelho, né, saíram da igreja, foram para o mundo. Lá no mundo tiveram relações sem compromisso. Voltaram para a igreja, né? E com muitas decepções e problemas psicológicos. E ninguém fala nada, pastor. E quando a gente vem falar verdade, né? Estão tudo louco. Então eu vou deixar para o senhor terminar já, né, esse terceiro assunto e já fazendo uma oração, porque nós queremos orar, porque na verdade a nossa intenção não é acusar o povo, não é trazer lembrança às pessoas que estão enfermas. Não, a nossa intenção é ajudar, porque Deus, ele oferece estrutura. E os não de Deus que eu aprendi nessa noite, pastor, é justamente porque tem um porquê. E pânico é um livramento de tanta desgraça à vida sociológica e social que nós estamos convivendo aí com a sociedade. É verdade, pastor Oséias. É triste o quadro que nós estamos vendo no que tange as estatísticas de doenças sexualmente transmissíveis, né? As DSTs. Eu só vou fazer uma conclusão a respeito da circuncisão, pastor, porque, como eu fiz questão de ler aquele texto inicial, porque ali Deus deixou bem claro que era uma aliança entre ele, Abraão, e a descendência de Abraão. No início do cristianismo, os apóstolos, por serem judeus, queriam impor isto aos gentios. Ou seja, após Cristo, os apóstolos começaram a pregar o evangelho a todas as nações, mas a todas as pessoas de todas as nações, mas eles colocavam condição como a circuncisão para que a pessoa fosse igreja. Então, isso, quando o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para o início do seu ministério aos gentios, então houve um debate. Foi o primeiro concílio da igreja, né? Circuncisão foi o assunto do primeiro concílio da igreja. Lá em Atos, capítulo 15, está esse assunto. Se reuniu a cúpula da igreja, né, em Jerusalém, foi o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para tratar a respeito desta situação. Quem se converter ao cristianismo precisa circuncidar ou não. Então foi Paulo para debater com Pedro, com Tiago, né, com João, e ficou ali definido que não. Ficou definido na
palavra de Deus, que a circuncisão não era mais necessária como quesito para que a pessoa fosse filha de Deus. Então ali surgiu esse fator determinante. A circuncisão não era mais um critério para a salvação. Eu entendo assim, pastor Odair, que era como se os apóstolos estavam querendo botar uma cerquinha no povo, a tal cerquinha chamada não pode, né? Sim. E nem hoje, por exemplo, quando a gente quer livrar o povo e a gente está vendo que as pessoas não estão indo no despenhadeiro, vão tomar, a gente quer botar uma cerquinha. Mas nós estamos vivendo em dias que não adianta mais cerquinha, não segura o povo. Ou o povo toma uma consciência e uma libertação de sentimento de coração, ou a cerquinha não adianta mais. Os apóstolos queriam botar uma cerca para proteger a ovelha. Existe um ditado, né, pastor, que o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. É pasto. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando os apóstolos então começaram a pregar sem a exigência da circuncisão, em poucos anos, os gentios cristãos se multiplicaram tanto que se tornou maior do que a população judaica. Então a igreja cresceu muito. Quando se tira os legalismos, a igreja cresce, né? Então, Deus, ele dá as diretrizes, o homem não precisa inventar mais nada. Se o homem seguir aquilo que Deus manda, do jeito que Deus manda, dá certo, né? Nós não precisamos inventar nada, como o pastor falou a respeito da poligamia de Abraão, né, com Agar, como Sara quisesse estar ajudando Deus. Nós não precisamos ajudar Deus em nada. Deus, ele já deu a gente, já está escrito o que nós precisamos fazer. Nós só temos que fazer, né? Não precisamos fazer nada. E os apóstolos quiseram colocar isso aí. Então, aí Paulo diz em Gálatas 5, versículo 6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada. Então, não precisa se gabar que não é circuncidado, e não precisa se gabar que é circuncidado. Isso aí, depois de Jesus, não vale mais nada. Agora, a circuncisão é do coração, através do Evangelho de Cristo. Né? Então, nós tirarmos, ou seja, figuradamente, nós cortarmos da nossa vida, ao redor da nossa vida, tudo que pode trazer uma contaminação espiritual para a nossa vida, para o nosso matrimônio, para o nosso casamento, para a nossa família. Tirar, nós temos que cortar isso da nossa vida. Esta é a circuncisão e o fazemos por intermédio do poder do Evangelho. Então, com relação à imoralidade, pastor, teria muitas formas de imoralidade. Então, eu quero destacar uma que talvez seja, posso estar errado aqui na minha percepção, estar equivocado, mas talvez seja a causa de todas as outras imoralidades. Esta se chama pornografia. Talvez seja esta a causa dos adultérios, a causa das fornicações, a causa dos incestos, a causa da pedofilia e de todas as outras formas de imoralidade na área sexual, né? A pornografia. Os estupros também, que nós, de vez em quando, a gente ouve nos rádios. A psicologia, ela tenta tratar isso de uma forma, inclusive, até irresponsável, né? Mas os psicólogos sérios, eles sabem o quanto isso está prejudicando a saúde mental e emocional das pessoas. Então, tem um psicólogo chamado Alvin Cooper, que ele fala sobre... ele fala assim, é um motor AAA que impulsiona a pornografia. Hoje, por conta da internet. E é interessante esse pensamento dele. Por que AAA? Porque são 3 palavras hoje que facilitam a questão da pornografia e é um motor, né, que impulsiona o ser humano para esse meio. Para esse meio, não, para esse fundo, né? A pornografia é um fundo, é um porão. Qual é esse motor AAA? Alcance, porque a pornografia alcança tudo, a todos, hoje, a qualquer hora do dia. Todas as pessoas, de qualquer idade, a qualquer hora do dia, em todos os lugares.
A pornografia está nas propagandas de brinquedo infantil, está nas propagandas de cosmético, nas propagandas de alimento, nas propagandas de venda de carro, nas propagandas de imobiliária. A pornografia tem tudo. Então, o alcance é o primeiro A. O segundo A é o anonimato. Hoje a pessoa pode viver na pornografia por muito tempo em anonimato, por conta da facilidade do acesso, né? E é a terceira palavra. Então, primeira, alcance, anonimato e acessibilidade. Que as pessoas têm para agora essa prática, né, que é imoral, que está... O senhor falou muito dos jovens aí, então a pornografia está educando, pastor, algumas gerações, né, jovens que estão estabelecendo as suas expectativas no seu futuro casamento, naquilo que estão vendo no mercado pornográfico. Achando que aquilo que o mercado pornográfico está mostrando, ele vai conseguir replicar na sua vida conjugal, no seu matrimônio. Mas não sabe que aquilo que está sendo mostrado no mundo pornográfico não é realidade nem lá, quanto mais no mundo aqui fora, né? Então, o Senhor Jesus, ele já veio falando moralmente sobre isso, dizendo: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Foi dito na lei, não adulterarás. Não adulterarás. Foi um dos 10 mandamentos, né? Mateus 5, 27 e 28, Jesus está dizendo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, pastor, o inimigo, sabendo disso, sabendo que no conceito de Jesus, o olhar já é a prática do pecado, o olhar, o inimigo sabendo disso, né? Ou seja, então eu posso contaminá-los a respeito daquilo que eles vão ver, ou daquilo que eles vão olhar, ou daquilo que eles vão ler, né? Porque pornografia significa escrita de prostituição, grafia, escrito de pornô, vem de prostituição, ou seja, então pode ser que ele vai olhar através de imagem, através de uma escrita, ele vai se contaminar com aquilo, e diante do conceito divino, diante da moral divina, isso já é pecado, já constitui pecado. Então, o Senhor Jesus disse em Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, tudo está naquilo que a gente vê, tudo está naquilo que a gente olha. Provérbios 27 diz, a alma, que é a mente, a alma do homem, para Deus, né, é a sua lâmpada. Provérbios 20, 27 diz, a nossa alma é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha, ou seja, vasculha todo o mais íntimo do ventre. Então, existe um anonimato diante dos homens, não diante de Deus. Deus esquadrinha a mente humana. Deus esquadrinha a alma humana, né? A Bíblia fala dos prazeres do pecado, porque o pecado, pastor Osés, ele é prazeroso para a nossa carne. Por isso que ele é viciante, escravizador. A imoralidade, ela dá prazer à nossa carne, o que a Bíblia chama de concupiscência carnal. Uma coisa importante, pastor, nós comentar é o seguinte: o pai e a mãe que entrega ou que entrega um celular com meios viáveis, como por exemplo um iPhone, que entrega um iPhone com internet, com tudo, para uma criança de menor. O senhor acha que isso é responsabilidade do pai? Pastor, eu acho que hoje, em muitas situações, o celular é uma necessidade. Em muitas situações. Por exemplo, a forma que hoje a família está vivendo é assim: pai e mãe
precisam trabalhar para dar conta da sua realidade, do seu contexto social, né? A maioria, poucos são os que decidem, por quando geram filhos, ficar em casa, criar o filho até a idade escolar. E só um dos cônjuges trabalhar. É um sacrifício a ser feito. É um sacrifício que eu escolhi fazer com a minha esposa. Isso nós definimos quando éramos noivos. Quando tivermos filhos, só eu vou trabalhar, ela vai ficar em casa cuidando dos nossos filhos, em idade escolar, eles vão para a escola. Enfim, foi sacrificante. Hoje nós temos os resultados e não nos arrependemos, faríamos o mesmo, faríamos da mesma forma, mas muitos não têm essa fé, não têm esse projeto de vida, não se programa para isso, então acaba tendo que ir trabalhar. A criança fica desde cedo distante do pai e da mãe, né? O governo, o Estado quer tirar a criança com 4 anos de idade dentro de casa. Então, é necessário, o aparelho celular, nesse caso, é necessário para o contato da criança com os pais. Para que os pais tenham contato com essa criança. Agora, é responsabilidade dos pais monitorar esse dispositivo. Existem meios, inclusive a internet oferece meios para que ele tenha uma navegação segura e não venha acessar sites, páginas ou links que possam ser ameaçadores. Hoje existem meios, né? Existem ferramentas para isso, mas o pai e a mãe precisam se informar, precisa estar atento a essas atualizações, precisa estar vendo histórico do celular do filho, precisa estar indo atrás, pesquisando, né? E sempre, sempre, sentar e conversar com o filho, isso é extremamente necessário. Agora, pai e mãe que dá celular para filho, só para o filho não incomodar, só para o filho ficar assistindo desenho, para ficar fazendo joguinho, e, enfim, o celular como entretenimento apenas não é necessário. Um celular não é necessidade para entretenimento, existem outras formas de entretenimento, mesmo que seja entretenimento virtual, mesmo que seja aquilo que ele vai fazer num celular, ele pode fazer num notebook, na presença dos pais, ou ele pode assistir na televisão, acessar a internet na televisão e ver publicamente, não ficar enfornado num dispositivo eletrônico que ele vai fazer o que ele quiser e vai estar sendo, não, o pior de tudo, sendo vítima, sendo alvo de muitas pessoas maldosas. Então, tudo vai depender, pastor, é muito complexa a coisa. O que nós temos vivendo choque de gerações, choque de geração. Os mais antigos têm muita dificuldade para administrar. Nós, por exemplo, da nossa geração com a geração que está vindo, nós temos dificuldade. E a verdade é o seguinte, que não tem para onde escapar. Hoje, esse assunto que nós estamos abordando aí, pastor, olha, é difícil porque a sociedade é muito poucas pessoas que vão ter meios no celular de proteger os seus filhos. Por exemplo, tem que buscar a ver como é que funciona essa questão para poder monitorar as crianças. E as crianças, os meninos e as meninas estão com todo esse recurso, né, na mão. Né? Quando você pressentir, minha gente, que o jovem está muito isolado, está dando um sumiço, né? Então, nós estamos vendo aí toda essa questão da imoralidade. Pastor Odair, se o senhor tem mais algo a falar, né? Então, aí... Sim, pastor Odair, vamos orar. Deus dê graça, né? Esse é só, aprendi muito. Essas 3 condições aí que o senhor falou. A pornografia, ela está cada vez mais procurando o alcance, né? Acessibilidade, qualquer um pode acessar hoje, né? E são muitas enfermidades psicológicas. O senhor falou de uma coisa muito séria. Existem casamentos, né, que vivem um relacionamento, um amor fictício, na verdade, né? E essa acessibilidade, como é que o senhor falou ali? Do secreto, como é que é? Anonimato. O anonimato, né? E muita gente não sabe que
essa sensação de segurança da internet é uma sensação fictícia, né? Na verdade, né? Então é o seguinte, e parece que está faltando gente com coragem para falar essas verdades. Somente Deus nos dá graça, minha gente, para falar essas verdades, tá? Outra coisa, pastor, muitos divórcios por causa disso. Divórcio, nossos fóruns estão lotados, já não cabe mais de gente, e o divórcio está muito fácil, e a gente pensa que é um probleminha que está acontecendo agora, e às vezes é de muito tempo, por causa desse tal de anonimato, né? Então, minha gente, que na verdade é um anonimato fictício, porque o pessoal que tem que acessa isso aí, daqui a pouco a família, né, vai ficar sabendo, a família vai perceber essas coisas, e quanta desgraça na família, né? É porque existe, pastor José, nesse mundo secular, hoje em dia, um certo culto à pornografia. Hoje parece que não se expor é que é o errado, né? A mulher hoje se vestir modestamente com pudor, hoje é errado. Ela tem que se mostrar, ela tem que expor o seu corpo. E infelizmente, muitas servas do Senhor estão aderindo a esse sistema, né? Que não estão mais cuidando, né? Estão se esquecendo que existem vários tipos de imoralidades e um deles é a lascívia. Lascívia é a pessoa sensual, ela sensualizar. Uma coisa é alguém ser cobiçada, mas ser púdica, né? Ter pudor. Uma coisa é a pessoa ser cobiçada, mas ela tem respeito por ela e ela anda decentemente e se veste com modéstia. Outra coisa é a pessoa ser sensual, sabe que se mostra. A Bíblia diz que isso é lascívia, é um tipo de imoralidade. E a Bíblia, pastor, também coloca esse tipo de pecado numa série de outros pecados que são imoralidades diante do Senhor. Marcos 7, 21, 23, Jesus diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, olha só, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, que em algumas traduções é engano, a lascívia. Muita gente não sabe disso porque a maioria das Bíblias está escrito dissolução. Aí é lascívia, está falando de sensualidade. Então, as pessoas têm que procurar não sensualizar para não causar um outro tipo de pecado, que é a cobiça, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, é Jesus que está falando. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Pastor, teria muita coisa para falar. 1 Coríntios 6, 18 diz, fugir da prostituição. É uma norma. Fugir da prostituição. Não é para se aproximar, porque quem se aproximar vai cair. Ninguém é suficientemente poderoso para vencer a prostituição. Por isso, a Bíblia diz fugir. Fugir é porque não vai conseguir resistir se aproximar. Então, é melhor fugir. O senhor falou aí de algo fictício, sabe por quê? Eu anotei aqui que a pornografia tem algumas promessas vazias, algumas promessas mentirosas. Primeiro, a pornografia promete respeito. É uma mentira. A pornografia promete relacionamento. Pior ainda. A pornografia promete refúgio. Não existe. Pornografia promete recompensa. É um vazio, na verdade. E a pornografia promete redenção.